Olá, crianças! Estamos hoje no penúltimo dia sobre a nossa Semana Santa, o sábado, né? Nós vimos ontem, nos acontecimentos de ontem, sexta-feira, que foi realmente muito triste e que nosso Senhor Jesus Cristo foi morto, foi enterrado, né? Foi sepultado num túmulo e enfim, findou-se então a sexta-feira e então o sábado, logo de manhã no sábado, algumas pessoas compareceram lá diante das autoridades e disseram assim: olha, é o seguinte, a gente acompanhou um pouco sobre as coisas que Jesus falava enquanto ele era vivo, e ele dizia que ele ia ressuscitar depois de uns 3 dias, e então eu acho melhor a gente colocar alguns soldados na porta do sepulcro para que ninguém venha roubar o corpo e depois fala assim: Jesus ressuscitou e que ele está vivo, né? Aí vão começar a espalhar mentiras por aí e a gente quer cortar esse mal pela raiz. Então as autoridades daquele lugar fizeram exatamente isso. Colocaram soldados bem armados, né? Com aquelas roupas bem especiais que eram de soldados romanos daquela época, com espadas e tudo mais, né? Então eles se revezavam, tinha lá, cada um tinha o seu tempo para ficar cuidando do túmulo de Jesus, para que nada acontecesse. E aí os discípulos de Jesus estavam realmente muito tristes e também estavam com muito medo. Então eles estavam realmente escondidos, cada um trancado na sua casa, ninguém queria sair para fazer nada, estava todo mundo, exatamente como a gente está agora, de quarentena, todo mundo trancado dentro de casa. Os discípulos estavam assim, trancados dentro de casa e realmente muito tristes, né? Porque eles falam: puxa vida, eu não acredito que Jesus morreu, nós vivemos tanto tempo com ele é ao nosso lado, ele contando coisas maravilhosas pra gente, e agora ele não está mais aqui. Então eles estavam sentindo como se tivesse um vazio dentro deles, uma tristeza tão grande, sabe? Mas eles também tinham medo, muito medo, sabe? Muito medo do que aquelas autoridades poderiam fazer com eles. Assim como fizeram com Jesus, as autoridades poderiam dizer: agora vamos atrás daqueles amigos deles, dos discípulos. Então eles estavam realmente com medo, né? Eu sei que o medo é uma coisa que agora nós estamos passando por isso, né? Nós estamos tendo medo por conta dessa doença, por conta de várias coisas que têm acontecido. E se a gente ficar doente? E se acontecer alguma coisa com a minha família ou com o meu avô, né? Todo mundo, a gente fica com aquela tensão, aquele medo, né? Os discípulos também tinham esse medo no coração deles. Mas a gente tem que lembrar que Jesus é aquele que tira o nosso medo, que dá para nós, para o nosso coração, a paz, né? Então a gente precisa crer que ele é aquele que nos dá a paz. E então os discípulos estavam ali então trancados, e também tinha uma pessoa que estava trancada, que era Jesus. Ele estava trancado dentro de um túmulo, uma pedra enorme na porta, ele estava morto, né? E realmente a gente sabe que a morte é uma coisa que assusta muito, né? Porque a morte, ela é o salário do pecado. O pecado, por causa do pecado, todos nós precisamos morrer. Mas somente Jesus que pode nos dar a vida eterna. Por isso que ele morreu no nosso lugar. Ele morreu porque esse foi o pagamento pelo pecado. Alguém tem que morrer, já que teve pecado, alguém tem que morrer. E isso foi o que Jesus fez. Ele morreu no nosso lugar para pagar o nosso pecado, né? Então, e aí por isso que Jesus estava ali, morto mesmo, né? Então, essa é a prova de que Jesus, ele não estava desmaiado, ele estava morto mesmo, né? Tanto que aqueles soldados ficaram lá, cuidando do túmulo para que nada acontecesse. Bom, mas tem um versículo que fala muito sobre isso. Fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo está lá em Romanos, capítulo 6, no versículo 23. E amanhã, domingo, nós vamos saber o que aconteceu com Jesus e se teve uma reviravolta nessa história toda.
Amanhã talvez nós vamos ficar sabendo disso. Eu espero vocês amanhã, tá bom? Tchau!